E aí, galera, começando mais um podcast da iniciativa Dharma, Estação Podcast. Hoje eu estou aqui com a minha querida Bárbara Góes. Alô, galera! Hoje não temos esquias aqui, Bárbara. Que peninha, que peninha. Hoje nós temos Opa! Falei, não consigo mais falar. Pô, vai, fala aí. Desquistadas. Enfim, sem esquias. Hoje, como diz o ditado, né? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa, né? Hoje o Chico tá aqui, nós vamos soltar as garras, né, Bárbara? Uhum. Que foi esse, meu Deus? É que soltar as garras é uma frase meio gay, né? Então. Mas ficou muito gay esse Vamos lá que interessa. Com a gente aqui a galera do Baú Pirata, PirataCast. E eu começo apresentando aqui essa peça rara que se chama Jabu Rio. Fala, Jabu. Fala aí, Pepe. Fala, Bárbara. Beleza? Cara, off, né? Fala minha frase agora? Como é que é? Eu não sei, porra. Como é que fala a frase agora, seu animal. Você fala a frase e se apresentar. Quando você apresenta, então tá. Então valeu. Vou lá de novo. Por favor, corte, porque eu falei antes. Corta não. Porra, então tá bom. Bom, tô aí, né? Michael, mais conhecido como Jabu Rio. E se eu fosse o Hurley, eu não reescreveria o Império Contra-Ataca. Eu reescreveria Matrix 2 e 3. Pois é, estamos aqui também com vôlei, que eu achei que era vôlei. Fala, galera, aqui é o Vôlei. E até agora o Loki já explodiu uma escotilha, uma estação e um submarino. E com a gente tem aqui o crânio, o homem que entende tudo de Lost, Júnior. E aí, povo, e eu ainda sei o que vive na sombra da estátua. Todo mundo errando aqui hoje, beleza. Ninguém grava podcast aqui, tá todo mundo tímido, cara, por causa disso. Vamos pro que interessa então, vamos falar de Lost. Hoje aqui nós vamos falar sobre um dos maiores personagens de Lost, enigmático de todos os tempos da série, né? Inclusive um dos que, por muitos, foi o que segurou pra assistir essa série, né, meu? Que falou, pô, peraí, esse cara aí tem alguma parada louca. Que se chama John Locke, né? Nós vamos falar hoje, dar uma ênfase legal nesse cara. Mas antes de falar nele, gente, a gente queria hoje enfatizar também uma outra parada que a gente falou aqui no piloto, que a gente deu uma pincelada aí no segundo e agora a gente vai falar no terceiro também. Lembra que eu falei da parada lá do simultâneo, do ao vivo e tudo mais, né? Então é o seguinte, na 5ª edição do nosso podcast, nós vamos fazer esse episódio com o que vocês aí escolherem no Twitter, tá? Então eu vou lançar a pergunta no meu Twitter aí, quando for pro ar esse podcast, com qual episódio de Lost você quer que a gente faça aí o ao vivo, simultâneo, edição do diretor, segundo áudio, sei lá como você quiser falar, certo? Por favor, só capítulos centrais, capítulos que tem algo a acrescentar. Porque se ganhar Stranger in a Strange Land, eu não vou fazer. Quero dar Kombi, cara. Até pra rimar com combo, né? Mas então, gente, só capítulos chaves, entendeu? Capítulos legais aí de Lost, tá? Que vai valer na parada. Mas então, aguardem aí que essa semana a gente já vai começar essa enquete no Twitter. Você aí, siga eu no Twitter, Rafa Pepe, que você vai ver a pergunta sendo feita essa semana. Ou se você quiser, já manda um reply pra mim agora que você tá ouvindo aí, @Rafa Pepe, qual o nome do capítulo. Agora eu queria, Jabu Rio, que explicasse aí porque o PirataCast aí fez uma parada desse tipo no último capítulo da 5ª temporada, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi isso aí, pra galera entender legal e tal. Fala tudo aí, fala como é que começou, que foi um outro site lá, explica a parada tudo aí. Cara, o que rolou foi o seguinte, a gente... Na verdade, o PirataCast nós estamos na edição 8 agora, né? Indo pra 9 e temos, sei lá, acho que quase mais de 20 áudios já. E, então, assim, a gente lançou um piloto, que era o 00, e iríamos lançar o primeiro numa terça-feira. Só que Lost tinha acabado acho que foi na quarta-feira, né? Rolava na quarta-feira sempre. Eu não sei se era quarta ou era terça. Pois é. E a gente resolveu, pô, a gente tem que fazer alguma coisa com Lost. E já tava com o primeiro já pra ser postado. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer um extra. Vamos fazer um extra de Lost. E a gente começou a pensar por que a gente pode fazer de diferente. Aí o Júnior lembrou
que o pessoal lá do... Qual site, Júnior? Do lostbrasil.com. Isso, do Lost Brasil, já havia feito algo no estilo que você até já explicou no primeiro aí, né, no piloto do... Iniciativa Dharma. Que você até explicou no primeiro, Iniciativa Dharma, né? Que era aquela coisa de um segundo áudio, como se fosse um áudio de um DVD comentado pelo diretor, pela equipe, né? E tinha que fazer algo parecido. Eu confesso que eu não cheguei a ouvir o episódio da galera que teve essa ideia primeiro, tá? Até porque a gente queria fazer algo, mesmo que fosse, vamos dizer assim, chupando a ideia dos outros, mas que fosse alguma coisa diferente, pra não ficar muito igual. E o resto foi a ideia do Júnior, cara, a pauta do Júnior. O Júnior já arrebentou naquele podcast. Cara, a ideia do episódio ajudou bastante, né? Que foi bem dinâmico e foi muito bom no final de temporada. E a gente fez uma correria danada, né? Saiu na quarta, a gente gravou na quinta. Praticamente já ficou virado sexta e sábado para terminar a edição do cast, né? E muito legal, a gente acabou postando no sábado de manhã, né? Foi muito legal. E é um ótimo formato, porque eu adoro comentários de diretor, comentário dos artistas, ou comentário de alguém que entenda alguma coisa sobre o assunto que está sendo passando no filme. Eu sou um fã que pega um DVD e assisto, depois de assistir o filme, eu assisto um novo filme com os comentários, entendeu? Então acho que essa ideia de meio que polarizar aqui pra gente, né? Quando a gente gosta de algum tema, quando algum tema abordado é bem interessante no filme, a gente falar sobre esse filme e o pessoal de casa que quiser acompanha junto com o áudio do podcast, ou acompanha alguma coisa, faça alguma coisa do tipo, né? Ou pense junto com a gente quando está falando. Legal. Então, aí tá o link no post aí do Iniciativa Dharma número 3, galera. O link para que vocês escutem aí o esquema que o PirataCast fez, para, né, vocês já começarem a se habituar à ideia, quem ainda não sabe como isso vai funcionar, quem ainda tá com dúvida. E também, escutem, porque eu escutei, achei muito legal também, a galera lá falando. E era pra ter te chamado, né, Pepe? Porra, acabou que... Esqueci que tu era também viciado em Lost, cara, senão eu tinha falado contigo, porra. Mas tranquilo. E outra, né, Jabur, a nossa parceria já é antiga, desde Filecast com Dotcast, né? Então... Pegou mal esse negócio de falar que a parceria... Nosso amor é lindo, tão lindo. Primeiro ele começa com ui, aí fazendo a festa. Agora vem com um negócio de parceria antiga, não sei não, viu? Por isso eu falo assim, que o Jabur é o meu parceiro, né? Aí pior, né? Macho, man. Então, olha só, gente. Então, nesse número 5 nosso aí que nós vamos fazer com o episódio que vocês vão escolher, Jabur Rio estará com a gente aí falando bobeira, né, Jabur? Vai estar aí com a gente. Vamos tentar, vamos lá. Vamos ver que vai virar essa paçocada aí. Mas beleza, Jabur, você vai ter que ir embora, né? Eu infelizmente, cara, eu tenho que editar aqui um podcast ainda que vai ser lançado amanhã. E tu sabe como é que é, né, cara? Hoje é a madrugada da virada. Tu que edita também sabe como é que funciona. Fica esse namoro com o Pepe aqui, acaba se enrolando, né? Então valeu, galera. Valeu, obrigado aí pelo convite, Pepe. Beleza, Jabur, valeu aí pela sua presença, cara. E vai pro trabalho aí. Agora deixa os meninos aqui que a gente cuida deles bem. Beleza, fiquem bem aí, meninos. Meus meninos. Então vocês são os meninos dele, então? Eu sou menino. Ui. Ai, viu? Só vocês mesmo. Bom, se bem que já foi 1/5 da gravação, então beleza, né? Já. Agora a gente só encerra e acabou, né? Bom, gente, eu queria falar o seguinte, nós vamos falar de John Locke aqui, porque, tem umas paradas muito loucas que aconteceram na primeira temporada, mas antes de falar isso, a gente pode falar um pouco do Locke antes de cair na ilha, vamos dizer, né? Acho que seria interessante falar, nascimento do Locke, como é que foi a infância dele, né? Essas paradas. Tá, lembrando que aqui vão ter alguns spoilers, né? Mas beleza, John Locke nasceu em 1956, né? Isso, e tem um erro de continuidade, né? Sim. Na verdade, a música, ela não foi lançada antes de 1957, na verdade. Porque, na verdade, ele nasceu em 30 de maio de 1956, e a música que estava tocando no fundo, que era Everyday,
Na verdade, ela só foi lançada depois de 1957. Vocês perceberam que 30 de maio de 1956 é uma das únicas datas que não faz referência aos números? Tem um monte de data, do aniversário do Walt também não faz referência ao número. É uma das poucas datas que não faz referência aos números. Isso eu não sabia, não. Tanto é que a mãe dele, ó, isso já começou a fazer os números. A mãe dele tinha 15 anos quando deu a luz pra ele. Não, se bem que, independente disso aí, os produtores já erraram alguma parada, né, também, né? Não, já erraram tudo. A data de nascimento de Locke é a data mais confusa, porque tem 1946 na carteira de motorista, na carteira de porte de arma dele, e em 56 na carteira de motorista dele. Ou ele tem uma teoria que fala que ele tinha um porte de arma falso, mas, entendeu? É pra fazer a desculpinha do... Isso, exatamente. Do erro de continuidade, mas a música de 57 matou tudo, ou seja, é uma bagunça danada, o estagiário se ferrou nessa história. Alguém foi demitido. Sim. É que nem um carro que pega o bem. Quando a mãe do bem tem um filho lá, tem um bem, e o pai não sei o que, pede socorro, e vem lá o pessoal, aquele carro também só foi produzido bem depois, entendeu? Não foi na época do que mais ou menos a idade do bem teria hoje. Tem a parada da Charlotte também, que eles erraram feio, né? Aquela da Charlotte foi horrível, né, cara? Não, aquela foi o pior erro de Lost, né? Porque eles tiveram que se retratar legal ali, né? Mas, independente da data que ele nasceu, né? O Locke nasceu prematuro, além de outros grandes problemas que ele teve que acharam que ele ia nem viver, assim, nem ter vida, né? O Locke, né? E aí, tipo, a gente vê que a vida do cara, meu... Isso que é duro, né, cara? O Locke é um personagem muito sofrido, né, cara? Porque o cara só se deu mal na vida, né? O cara viu a irmã morrendo, a mãe largou ele... E, tipo, a vida inteira o que o Locke ouviu foi isso, né? Que, tipo, ele não era isso bom o suficiente, né? Ele não ia conseguir fazer as coisas e tal, né? Tanto que aí que no Walkabout, né? Que a gente conhece uma das frases mais famosas dele, né? This is destiny. This is my destiny. I'm supposed to do this, damn it! Don't tell me what I can't do! Don't tell me what I can't... Isso aí foi numa parte... que ele falou com o professor dele, não foi? Só pra me situar. Também, ele falou isso também pro professor dele, mas isso foi lá no Cabin Fever, lá na frente, né? Isso, foi na quarta temporada. Mas ali foi em outro sentido, porque ele não me disse que eu devo fazer, porque o professor achava ele super inteligente e queria que ele fosse para esse acampamento que ia aumentar ainda mais. E ele falou assim, eu não quero que eu vou virar um bobão, vou virar um nerdão, eu não quero ser isso, porque ninguém vai gostar de mim, entendeu? Exatamente. E já no outro foi no sentido de desdenho, né? Você não pode fazer isso porque você é um deficiente. Então, você não me diga que eu posso ou não posso fazer, foi no sentido que eu sou fodão, eu posso fazer isso. Lembrando só dando um pitaco no colégio que o professor dele tinha mencionado que um tal de Alpert, né, tinha dado essa oportunidade, né? Mas é o Alpert, é o Richard mesmo. Então, só lembrando que o Alpert continua cutucando a vida de Locke, né? Acompanhando desde sempre, né? Pelo que aparenta, ele fica seguindo o Locke. Tanto que, quando o Locke tá na cadeira de roda, quem vai empurrar a cadeira de roda assim que ele se recupera do acidente, da síndrome de super-homem dele que o pai tentou fazer, ele voar pela janela? Abaddon, né? O Abaddon, que é ligado à iniciativa da... Não, e outra, quando o Richard tava lá trocando uma ideia com a Juliet de ela participar da ilha lá, você acha que ele também não tava olhando o Locke? Claro que tá. Então, por causa do Locke ter voltado ao passado, todos que eram ligados à ilha ficaram de olho no Locke. Exatamente. E aí, continua a loucura quando ele vai ficando mais velho, né? Porque quando ele nasceu, o Richard Alpert tava lá no hospital, né? A enfermeira até perguntou se não era o pai. Sim. Foi logo que a mãe dele saiu correndo e chorando do hospital, dizendo que não poderia ficar com ele. E a mãe dela até foi acender um cigarro e falou, como é que eu faço pra chamar a adoção? A avó do Locke, no caso. E aí, nisso, aparece o Richard na janela olhando. E também o Richard vai aparecer de novo quando ele tinha 5 anos, é isso, né? Isso, foi quando o Richard foi na casa dele, ele se passou por um diretor de uma escola para pessoas especiais e chamou o Locke para fazer parte dela. Aí, nessa parte até tem uma curiosidade, porque ele coloca uma série de objetos em cima da mesa e fala pro Locke escolher qual que já pertencia a ele. Que era a bússola, né? Seria a bússola ou aquela Bíblia, parece. Porque ele fica encarando a Bíblia e tal. E até que, na verdade, ele colocou na mesa aquela luva de beisebol, a Bíblia, o frasco com pedras, uma bússola, aquele gibi e a faca. Daí, na verdade, Locke separou o frasco, a bússola e a faca, mas no final ele ficou só com a faca.
O que deixou o Richard meio irritado e ele foi embora. A gente só descobriu que, na verdade, a bússola seria o que já era dele na quinta temporada, as viagens do tempo na Ilha de Lost. Exatamente, numa das viagens do tempo, o Loki tá no passado, ele fala pro Richard, né, isso aí, né? Fala, ó, Richard. Ele dá a bússola dele e fala assim, guarda essa bússola porque é uma coisa minha. E ele explica, ó, vou nascer daqui tantos dias, né, tal. Aí ele já falou outra data, né, ô Júnior? Eu acho que ele fala, não sei se ele fala 30 de março ou 30 de maio agora também. Agora não me recordo de cabeça, porque as informações de Lost são confusas em tudo, né? Então, e aí o Richard vai lá ver o nascimento dele, por isso que ele aparece no nascimento do Loki. Mas aí, sei lá, eu achei que foi uma viagem do Richard de achar que, tipo, ele ia saber que já era bússola, né? Porque aquela parada que ele falou pro Richard lá no futuro dele era o presente dele, né? Não tinha como o Loki já saber daquilo quando ele era criança, né? Não, porque olha só, quando o Loki deu a bússola pro Richard, ele estava vivendo o presente dele. Olha, é porque a parada é muito louca, né? O Richard dava um presente do Richard. Não, falando do Loki. Não, o Loki estava no presente dele, dando a bússola pro Richard, que deveria estar no passado. O Richard estava no passado e o Loki estava no presente dele. Aí, vamos pro Richard agora. O Richard no presente dele, lá no passado, que é em 56. Não, 1960 já, porque ele já tinha 5 anos o Loki, né? Ele tá no presente dele, já tem a bússola e tudo mais. Quando ele se apresenta pro Loki pra falar qual que era o dele, ele tá no passado do Loki. Sim. Então o Loki não tinha aquela informação ainda da bússola. Mas o que acontece? A bússola é um buraco negro de Lost, você sabe disso. Porque, na verdade, como o Loki ganhou do Richard e o Loki deu pro Richard, essa bússola não tem origem. Ah, sim, também, verdade. Ela não tem quem deu primeiro pra quem, entendeu? Porque ela veio do Richard diretamente pro Loki. E se foi o Loki que deu pro Richard, é um buraco negro, ou seja, não tem saída, é um looping sem fim. Uhum. O Loki fala pro Richard que ele é especial, e que se ele quisesse conferir, ir lá no aniversário dele, no dia tal, que é a data do aniversário dele, que ele ia nascer no hospital tal. Aí o Richard foi lá e viu, constatou que realmente nasceu uma criança e a criança chamava o Loki lá, o John. Quando chegou aos 5 anos, o Richard já achou que ele ia ser muito especial, que já ia conseguir identificar a bússola naquele momento. Entendeu? Por isso que ele fica tão revoltado com o Loki, porque ele acha que ele foi enganado. Agora, olha só, gente. É uma teoria minha e tal, mas a gente vê nos acontecimentos da final da temporada lá. Porque é o seguinte, né? O Lost, né? Perdão. Sempre cresceu, né? A gente achava que a parada era dos sobreviventes, viu que era maior que os outros, viu que era maior com a escotilha, viu que era maior ainda com os outros, viu que era maior ainda com a Dharma e papapá, e agora a gente tá vendo que é muito maior ainda com Jacob e o Esaú, vamos dizer, né? Pode ter sido, gente, essa parada do Loki ter falado pro Richard que ele é especial, e que o Loki é especial, um mega mind game do antagonista, né? Qual antagonista tá falando? O Esaú seria o cara de preto. Não, porque na verdade foi o Loki falando, entendeu? Que o Loki acreditava nisso. Mas então... Naquele ponto ele acreditava. Não, porque quem fez acreditar foi o Ben, entendeu? O Ben não tem contato com o Esaú, tanto que ele não sabe quem é Esaú e é enganado pelo Esaú. Ué, mas a gente hoje, já sabendo das paradas, provavelmente quem tava na cabana era Esaú, certo? Eu tenho certeza absoluta que não era. Você acha que é quem? O Jacob? Eu acho que era o Jacob. Falando Help Me? Isso, por causa do mapa, até que ele deixa travado lá, entendeu? Eu acho que vai ter alguma explicação da fuga dele, porque a abertura ali vai ter alguma explicação que a gente vai descobrir ainda, mas eu acho que ali era o Jacob. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que essa coisa, voltando só um pouquinho, que Richard foi visitar Loki, assim, a gente não viu nenhum outro, nem o próprio Richard, visitando ninguém a não ser Loki anteriormente. Então pode ser que ele já tivesse meio que predestinado a ser quem ele é no final da quinta temporada, né? Talvez até o próprio o Esaú, né, o do preto, tivesse mandado ele lá porque já sabia que ia manipular ele no futuro e fingir e tal. O que é que vocês acham disso aí? Então, mais ou menos isso que eu tô falando. Né? Não, mas o Richard só foi lá mesmo porque o Loki falou e ele acreditou no Loki naquele momento. Que o Loki tava viajando no tempo. Então ele tipo assim, porque o cara some na frente dele, aparece do nada e some na frente dele, entendeu? Então ele fala assim, pô, tem alguma coisa estranha, vou lá verificar se a historinha que ele contou é verdade. Ele chegou lá e verificou que era verdade, o cara nasceu naquela data mesmo, que seria o futuro do Richard na época. Entendeu? Então por isso que ele continua seguindo o Loki. Uhum. E outra coisa, a única parada que
não dá pra pensar assim na manipulação a partir do Richard, é que o Richard realmente servia a Jacob, né? Isso. Mas, não sei, pra mim o antagonista tem uma parada louca aí, mas tudo bem, vai. Continua, depois a gente volta nisso aí que eu quero. Eu não sei se o Richard aí tem ele servia ao Jacob, mas também acho que ele tentava deixar o Jacob só pra ele, pra tentar manter algum tipo de poder interno, entendeu? Porque ele não tinha um poder da liderança, nunca teve, só naquele que parece que aquele da bomba atômica, que parece que ele é o líder, né? E depois eles trocaram ele, mas depois disso ele não é mais o líder em todas as cenas que a gente fez do passado, né? Então, ou aconteceu alguma coisa que removeram ele da liderança, ele com o restinho de poder que tinha, tentou controlar o máximo possível o Jacob, o acesso ao Jacob, entendeu? Para se manter entre as cabeças, entendeu? Ou eu não sei o que ele tá fazendo ali na ilha, cara. Ou então pode ser que ele tenha subido a patente, né? Porque ele ficou tipo como mediador entre Jacob e os outros. Não, mas aí que tá, essa mediação que ele faz é um mind game deles. Porque quando ele leva o Locke lá, o Ben chega e fica interrogando ele. Ah, porque você nunca me levou? Eu já te cansei de pedir, não sei o que. Ele fecha aquela cara de bunda dele e deixa pra lá, entendeu? Então, ele sentiu ali que, como ele viu que Locke era especial por causa do nascimento, por causa da viagem do tempo e tudo mais, ele falou assim, pô, contra esse eu não tenho jeito, eu tô ferrado, eu vou ter que levar o cara lá mesmo. Mas quanto ao Ben, ele ficava tolindo o Ben pra não dar livre acesso a ele ao Jacob. Não, e outra, né, pelo que o final da 5ª temporada mostrou que o Ben não é nada especial pra nada, né, assim. O Jacob chega pra ele e fala assim, quem que é você, fi? What about you, né? Tipo, e aí? É, exatamente isso, tá aí. O que tu tem de especial? Exato. É só um qualquer por aí. Mas isso até, cara, é meio que que é a parte da passagem bíblica, né? Que Jesus fala pra Maria, quem és tu, mulher, né? Então, é meio que, pô, você não tem importância nenhuma, entendeu? Quem você tá dando algum pitaco aqui? Fica sossego, canto aí. Eu acho até na passagem bíblica que você falou, uma mais até legal nisso, é que nem quando fala que um dia chegarão aqueles falando assim, né? Ah, mas eu expulsei demônios, mas eu falei no teu nome, né, Jesus? Não sei o que. Ele fala assim, mas quem que é você? Isso aí entra justamente nesse caso, porque ele deveria ser importante, já que ele era o líder dos outros, né? Esse versículo mostra justamente que não tinha tanta importância. Ele achava que era importante, mas não era tão. Gente, agora todo mundo realiza Edir Macedo no lugar de Ben. Explica Jesus Cristo. I've done everything you wanted me to do. So why did you do this to me? Aí a gente vai pra aquela parte do mais triste, né, da vida de Locke, né? O pai dele some da vida dele, né? Quando ele volta falando que precisava de um rim e tudo mais, né? Os pais, o Locke não chegou a conhecer os pais biológicos, ele foi dado para adoção. Sim. Ele foi criado em lar adotivo, a irmã dele, que adotiva, morreu quando ele estava vigiando a irmã, ele se sente mal até hoje por causa disso. A mãe dele falou que ele era culpado, né? Tem aquela história também do cachorro que aparece que é igualzinho ao Vincent lá, aquele ponto que tinha um labrador pro Walt, né? Ou pra Shannon. O Vincent já expliquei que é um caso meio bizarro. Vincent é o cão do mal, cara. Aquele cachorro lá é do mal. Mas aí depois ele chega e conhece a primeira mãe dele, né? E a mãe dele fala que ele ela tinha sido uma concepção imaculada, não sei o que, e depois ela volta de novo na vida do Locke e fala que o pai dele é o... Qual o nome dele? O Anthony Cooper. Isso, Anthony Cooper.
né? Aí ele vai atrás do pai, ele corre atrás pra ver quem é o pai dele, porque já sabe que a mãe dele é uma maluca. Mas na verdade o pai dele não pediu o rim, na verdade foi meio que uma jogada, porque o Loki chegou e tava o pai lá fazendo, parece que hemodiálise, não lembro. Não, mas o pai dele também fez uma armaçãozinha pra que isso rolasse, né? Claro, mas não foi ele que pediu, ele induziu o Loki a fazer a doação. Aliás, é que após o Loki doar o rim, o cara sumiu, né? Não, então, por isso que a gente depois encontra o Tony Cooper na ilha, né? Ou seja, quem que você acha que foi o professor do Ben? Quem que foi o professor de Mind Game ali? Porque o que eu acho ali que foi tudo uma armação. O pai do Loki chegou. Claro. Armou pra a mãe ir falar com ele, a mãe entregou quem era o pai, e ele chegou e foi... Quem comeu maçã agora? Não, com certeza o Cooper molhou a mãozinha da mãe, falou, ó, vai lá pro menino, ó, dá um negócio ali e tal. E daí ele tem toda essa jogada de chegar e dar uma de Sauer, né? Que ele, na verdade, é o criador do Sauer, né? Se não fosse por ele, o Sauer não seria quem ele é hoje. Até o apelido Sawyer vem dele, né? Vem dele. Exatamente. E aí, pra mim, esse capítulo, pra mim, até hoje, é a maior, fantástica atuação de Loki em Lost. Mas o que foi mais louco no Deus Ex Machina, cara, é que mostra o John fora da ilha, né? Ele tentando falar com o pai dele, indo na casa, e o cara falando, não, você não vai falar com ele, não quer falar com você. Depois da operação, ele no pós-operatório, ele gritando, né, Deus, tal. E aí volta pra ilha, e ele tá batendo na escotilha, né, falando que eu fiz tudo que você falou pra eu fazer pra ilha, né, ele tá falando com a ilha, né, e tal, e gritando, e de repente acende a luz da escotilha. Tá, aquele clarão. Velho, aquilo foi violento, né. E a atuação do Loki ali é de arrepiar, cara. E acabou e você fica querendo saber o que mais vai acontecer, né? O que porcaria que é. Uhum. Depois tem a parada que ele vai pra comunidade lá, que ele vive um tempo, né? Aí os caras vendiam maconha, aquela loucura, né? Até que o policial Ed, né? Que ele pegou carona com o Loki. Mas assim, a história é meio boba, né? Se a gente for ver, né? Nada muito... mas foi onde ele aprendeu a fazer aquela cabaninha da fumaça lá, que ele tem a visão lá na frente pra salvar o Echo, Mr. Echo. Como é que é? É nesse lugar que eles faziam essa cabana com alucinógenos pra meditação. É lá que ele aprende a fazer. Verdade, tá certo. Que o Bonnie aparece depois pra ele na ilha, né? Atendindo o suor, né? Atendindo o suor. Que depois ele dá aquele chá de cogumelo louco pro Bonnie, e o Bonnie... Bonnie não, Boone, né? Boone. Ele toma um chá de cogumelo também, né? Porque cada sonho que ele tem é uma loucura. Cara, o vôlei viaja nas paradas aqui, né? O que eu fiz? Que bully, rapaz. O cara chama Boone. Mas não fui eu. Você vai me corrigir errado. Será que foi você, vôlei? O que eu falei? Você falou bully. Eu falei... Não, cara, eu falei Boone. Vale o reply aí, viu? Bonnie não, Boone, né? Bully. Vai. Pior ainda, puta que pariu, deixa assim. Bumerangue. O bumerangue. Vamos lá, continuando, vamos lá. O bonito. O lindo, por sinal. Ai, meu Deus. Mas aí, a última coisa que tem, assim, aí sim bem importante do Loki fora da ilha é ele tornando Superman, né? A tentativa frustrada de ser o super-homem. Porque o filho da novo golpe do pai dele vai atrás do Loki pedindo ajuda para desmascarar o pai, né? E ele nega. E logo depois esse cara morre. O Peter, né? O Peter. Aí ele chega e vai para cima do pai. Aí nessa discussão ele dá as costas pro pai e o pai empurra ele pela janela. Aliás, o paizinho muito bacana, né? Gente boníssima, né, cara? Cai de um prédio de 8 andares e não morre. Aí na minha opinião, morreu, aí Jacob vai lá, dá um toquinho nele e beleza. Exatamente, dá um toquinho. Né, porque na final da 5ª temporada, mostra o Jacob nessa cena, né, que o pai dele joga ele lá no chão, de olhos fechados, parecendo que tá morto. Quando o Jacob encosta a mão em Loki, ele abre o olho. E dá uma respirada fundo, como se estivesse sem ar, entendeu? Exatamente, então, complicado, né? E assim, o grande choque nosso na ilha, né, quando tá o flashback, é quando no walkabout, né, no final do episódio que mostra ele querendo fazer o walkabout dele, né, e não pode porque ele tá numa cadeira de rodas e a gente não sabia disso, né? Que
Como eu tava te falando antes, né, Pepe, foi esse Loki na primeira temporada foi o episódio que me pegou. Entendeu? Porque você tem uma suspeita, mas você não liga os fatos, não tem como ligar, né? Porque o cara tá andando como? Vai ser passo de mágica, né? E você passa ali a cena inteira, todo o flashback, ele sentado, né? De uma maneira ou de outra, ou deitado na cama, né? Que a gente até pensa que ele tem alguma doença porque ele tá cheio de equipamento médico do lado, que até hoje isso não foi explicado o que é aquilo, né? Rolou mesmo, rolou umas paradas meio esquisitas mesmo, uns aparelhos. Aí ele fala com a pessoa, e a pessoa fala, não sou ela, não sei o que, eu não vou pra viagem nenhuma, você é maluco. Ela parece que é uma prostituta contratada, assim, né? A gente presume que seja isso, que não seja a Ellen, né? Ellen. Tá, eu vou falar o irmão da Shannon, foda-se. Eu não vou falar o nome do cara, vou ficar me zoando aqui, porra. Fala Boone, isso? Tibuli! Eu falei, não, você, pô, eu falei com ele. Eu tô falando com ele, tchê. Mas então, depois, quando o Loki tava caçando o javali lá com o irmão da Shannon, ele acabou por descobrir a escotilha meio que por acaso, né? Porque ele acabou tocando uma lanterna pro Boone e ele não conseguiu pegar. E aí caiu no chão e girou esse som metálico e eles foram ver o que era e descobriram que era escotilha, na verdade, né? E até o Loki manteve em segredo essa escotilha durante um bom tempo. E tentou de várias maneiras abrir ela. Tentou até construir uma catapulta que não funcionou, na verdade. Né? Mas aí que eu quero falar, gente. Aí tem uma parada muito louca no Lost. Eu tô pedindo pra galera aí fazer a maratona. Quem tá fazendo a maratona e reparando em algumas coisas, por mais que não tenha nada a ver, mas mostra que os produtores sabiam onde queriam chegar, cara. Olha só. Começa essas paradas no Walkabout. No Walkabout, o Loki se encontra com a fumaça. Só que não aparece a fumaça, porque ainda naquela hora tinha um mistério, né? Pra não apresentar pra nós o que era. Beleza. Aí, nesse mesmo capítulo, o pai do Jack aparece pro Jack. O Jack vai atrás do pai dele. Ele fala, pô, meu pai tá aqui na ilha e tal. Quando ele vai, o pai dele entra no meio da mata e some. Quando ele some, do nada aparece o Loki carregando o javali, que ele tinha acabado de matar. E isso levando em consideração que ninguém sabe até então que o pai do Jack tá morto. Sim, mas agora, vamos dizer, agora a gente sabe que os dois estão mortos, né? O Loki e o pai do Jack. E eles fazem exatamente essa coisa de some um, aparece o outro. Eu vou dizer pra você que eu até arrepiei quando eu vi isso aí, cara. Falei, meu, e vamos dizer, não que seja isso, mas existe uma certa possibilidade mínima de Loki já ser meio bizarro desde o começo, né? Eu acho complicado porque o Loki tava do lado do avião, então, tanto que o cara pede, acho que foi o Charlie ou foi o Boone, que chega e pede ajuda pra levantar alguém que tá deitado no chão, né? Me ajude aqui, ele olha pra perna dele, aí, depois você revendo isso, você vê ali que o cara já sabia que tava planejando alguma coisa ali, porque ele olha pra perna dele e fala assim, será que dá pra eu levantar? Parece que tá aquele meio zonzo e consegue mexer a perna. E quando ele mexe o pezinho, né? Ele chega, corre e vai ajudar todo mundo ali no avião, né, na hora daquelas explosões todas. Sim, mas assim, primeiro, tem a parada do Jacob ter pra possivelmente ressuscitado ele. Então pode ser que ali o Loki já não era 100% Loki, entendeu? E outra, o Loki começa a ficar estranho nessa parada aí de se ele é bizarro ou não, depois que ele se encontra com a fumaça no Walkabout. Não, ele já era bizarro antes. Não, ele já era bizarro, porque logo no piloto mostrou que quando caiu o avião, o Loki mostrou ele deitado no chão e meio que olhando para as pernas. Até foi por aí que ele começou a ganhar o status de Homem de Fé. Sim, não, porque tudo bem. Ele ficou meio relutante em ver se conseguia andar, e aí quando viu que chamaram ele para ajudar, ele saiu correndo, mas na verdade no começo ele ficou relutante. A cada episódio ele vai ficando mais estranho, né, vamos dizer. Mas assim, pode ser que no encontro com a fumaça aconteceu algo a mais, entendeu? Não, cara, porque, por exemplo, eu acho que antes dele encontrar a fumaça, tem aquele que ele joga aquele conjunto de faca guinso lá no negócio, e você já assusta com o cara, você acha que o cara é um maníaco, entendeu? Você acha que é um serial killer que tá na ilha. Mas olha só, aí beleza, vamos dizer, um casinho no Walkabout, né, tudo bem. Aí você vai no White Rabbit, aí que eu falo, cara, muito estranho esse Loki, muito estranho. Por quê? Esse White Rabbit, a maioria das coisas é na questão, de novo, do pai do Jack, né? O pai do Jack aparece na ilha, aí o Jack fala, pô, meu, agora eu vou pegar esse cara. Né? Uhum.
Aí ele vai atrás do pai dele, vai atrás do pai dele, vai atrás do pai dele, tal. E vamos lembrar que tá acabando a água na ilha, hein? Lembra que a parte, ó, acabou a água, ó, vai acabar a água, não sei o quê. As águas que tinham vindo no avião estavam no final. Exatamente. Tinha que achar uma fonte de água nova. Beleza, aí tem uma hora que o Jack tá de costas pro pai dele, o Jack tá meio zoadão, que ele tá meio, né, dormiu pouco. Ele vira e começa a correr atrás do pai dele, começa a correr. Aí do nada o pai dele some. O Jack leva um trupicão e se segura num galho de árvore, quase, se ele cai dali ele morre. E aí, meu amigo, que eu arrepiei, porque quem que aparece pra salvar ele? Um Loki. Exatamente. Quando o pai do Jack sai de cena, entra o Loki. Pode ser. Cara, é isso que eu falo, tudo bem, mesmo que minha hipótese de tipo, e é uma hipótese assim, não que eu acredite 100% nisso, mas assim, de que talvez o Loki já era bizarro desde o começo, mas cara, mesmo que não seja, essas paradas de sumir o pai do Jack e aparecer o Loki, cara, os produtores já sabiam que mais pra frente eles iam usar o Loki como, tipo, sucessor de Christian Shepherd nessa parada, entendeu? Isso é fantástico. Eu não sei aí, cara, se é por causa disso, ou se é pra demonstrar desde o começo que o Loki, ele queria saber das entrelinhas, né? Porque o Sauer, ele é o jogador, né? Então ele engana as pessoas. Mas o Loki, ele quer saber a fraqueza de cada pessoa. Então talvez ele estivesse até seguindo o Jack para saber o que o Jack quer fazer ou não, ou para descobrir alguma coisa que ele pudesse utilizar contra o Jack. Uhum. Porque no começo da primeira temporada, até a segunda temporada que ele vê lá os bad numbers lá e fica aquele Loki bobão, né? Não acredita em mais nada, não sei o que, vai duro. Ele é um cara, entendeu? Que eu me garanto, eu sou fodão. Uhum. Entendeu? Ele, tanto que ele vive meio separado da tribo, dos Lost, né? Ele é o cara que o pessoal chega e contava pra pegar comida, pegava tudo, mas ele pegou o Bunner no primeiro momento, depois pegou o Charlie, né? Como pupilos. Né, e tentou meio que aliciar o Walt ali, da onde Michael Jackson. Uhum. Mas ele vivia separado, ele não vivia na comunidade. Tanto que ele poderia ser um dos líderes, porque o Jack foi o líder por aquela história. O cara é o único médico que tem na porcaria na ilha. Então, porra, ele vira o líder porque ele tem que ser até protegido. Lógico. Ele rodar, a gente tá fudido. Sim, né? claro. Mas ele poderia ser o líder porque também ele que arranja comida, ele que sabe como entrar na mata, ele que faz as jogadas todas, ele que alimentava o grupo. Mas ele ficava excluído disso, ele se excluía propositalmente, ele não queria tomar essa responsabilidade para ele. Uhum. Ele aparecia e resolvia o problema. Mas olha só, nesse mesmo capítulo, aí, quando ele encontra o Loki salva ele, tal, os dois começam a voltar pra mata, aí o Jack fala que, não, vou voltar pra lá, tal. Aí o Loki fala assim, não, Jack, você tem que terminar o que você tá fazendo, porque um líder não pode liderar sem saber o próximo passo que ele tem que falar pros seus liderados, né? Então o que aparenta? Que o Loki sabia onde tinha água, porque ele dá o caminho pro Jack assim, não, tal, ó, termina o que você tá fazendo, tal. Parece que ele mostra um caminho pro Jack ir, e quando o Jack chega lá, tá lá a água nas cavernas, entendeu? E o caixão do pai dele. Ele era autossuficiente, né? Exatamente, não parece que o Loki sabia o que o Jack tinha que fazer, mas como que ele sabia? Ele tava na ilha há alguns dias? Então, por isso que dá pra entender, cara, pera aí, esse Loki tá meio... Não, mas se pensar bem, ele saiu pra caçar o javali, já tinha saído pra caçar o javali e tudo, tinha. Sim. Então, o javali vai atrás de fonte d'água, então ele poderia ter seguido o javali até perto da fonte e já saber mais ou menos onde estava a fonte, só que ele não queria, ele deu esse presente pro Jack, entendeu? Eu falei, vai pra aquela direção ali que você vai achar água e você vai ser o bonzão. Aham. Uhum. Mas aí no próximo capítulo, acho que é o próximo House of the Rising Sun, que eles encontram que o próprio Loki batiza de os nossos Adão e Eva, né? O Loki fala umas paradas pro Charlie interessante. Primeiro que ele ajuda, né? O Loki ajuda o Charlie a se livrar das drogas, né? Nesse capítulo e nos próximos, ele começa a ajudar ele a se livrar das drogas, né? Mas o Loki chega pro Charlie e fala assim, Charlie, você quer ver o seu violão de novo? Né? Aí ele fala, mais do que você imagina, mais do que tudo, alguma coisa assim, né? E ele fala assim, a ilha vai exigir um sacrifício seu pra você conseguir ver o seu violão de volta. E depois ele mostra, achei seu violão. Mas sabe, parece que tudo pro Loki ele encontra muito fácil, ele entendeu as regras da ilha muito rápido, entendeu? Por isso que eu falo que parece que o Loki é meio estranho desde o começo dessa parada de entender muita coisa também.
Cara, mas Não, aí mas- que tá. Se você pega um cara que tá paraplégico e o cara chega num lugar que começa a andar de novo, entendeu? Bicho, até você ia ficar zen. Entendeu? Até eu ia ficar zen. Ia ficar, meu Deus, uma segunda chance, entendeu? Aham. Mas, cara, essa parada do Loki ser meio louco, assim, é desde o começo, cara, desde os primeiros capítulos, que na verdade Loki foi o primeiro a ver o monstro da ilha, né? Até não mostrou Sim. o monstro se relacionando com ele, assim. Mas ele depois falou pro Jack que ele olhou, parece que ele olhou nos olhos do monstro Olhei e nos viu olhos da ilha e eu É. vi era lindo. que ele viu era lindo. Assim, uma coisa muito meio sem noção. E até depois disso que o Loki passou a adotar uma postura meio que, a ilha tem um plano pra todo mundo. Eu acho que, talvez até como você disse, desde aquela época que ele caiu lá e Jacob tocou nele, talvez desde ali ele já tivesse algum tipo de contato, não sei, sabe? Pelo menos inconscientemente. Então, eu vejo alguma coisa assim. Não que ele já virou um antagonista, mas ele ficou um pouco bizarro, entendeu? Mesmo sem perceber, ele acabava sendo influenciado pelo Esaú, né? Isso. Bom, ia ser muito louco, né? Se na sexta temporada voltasse aquela cena do Walt e o Wanna Know a Secret, né? Você quer saber o segredo? Ele fala, eu sou um cara muito louco. O Walter ia dizer, e qual é o segredo disso? Quem não sabe? Fala assim, eu sou o Esaú. Bom, mas vai ser louco. Vocês vão ver, o Lost vai terminar com o Vincent sozinho, matando todo mundo da ilha morto. E o Vincent vai falar, don't tell me what I can do. Walt. Do you want to know a secret? Bom, acho que na segunda temporada, uma parada muito louca dele foi quando ele perdeu a fé, né? Aí que aparenta essa parada do Loki ser o Loki mesmo, né? Porque, tipo, ele era abalável, vamos dizer, né? Concorda? Assim, de tipo, se ele era um Esaú da vida, vamos dizer, ele estaria muito firme desde o começo, assim. Não, porque ele acha que tem um propósito maior, entendeu? E quando ele depara com uma escotilha dentro de uma ilha estranha, que fez ele começar a voltar a andar, depois do desastre de avião que ele sobreviveu, ele achou que aquilo dali seria a resposta 42, né? A resposta de todo o segredo do universo. Uhum. Mas ele depara com um cara morando dentro daquele negócio, morrendo de medo, e que acha que se ele não ficar digitando o número a cada 108 minutos, a ilha inteira vai explodir. Então ele tem um choque de achar que aquilo tá tudo errado, né? Ou seja, que propósito que eu tive até agora, então? Eu tava por isso aqui, achei que era especial, mas tô vendo que não tem nada demais, entendeu? Talvez a partir daí ele começou a se sentir responsável pelos outros da ilha, né? E a liderança dele talvez tenha começado a partir daí, dele cuidar de estar lá digitando os números pra ilha não explodir. Talvez também ele não quisesse perder essa boquinha de voltar a andar assim do nada, né? Até ele que sabota a tentativa do Said de mandar um sinal de rádio, né? Por causa disso. Agora, vamos dizer que é verdade, vai. Todo mundo tava esperando no final da segunda temporada a parada parar de contar, né? Desde o começo, quando começou a mostrar o Desmond apertando o botão, eu pensei, e que porra vai acontecer se não apertar? Não, depois que apareceu aqueles aeroglifos quando estourou o tempo, né? Porque Bizarro. todo mundo falou que porcaria é essa, que tem várias traduções aí, não sei o quê. Mas eu acho que o fator decisivo do Loki perder a fé dele foi quando ele descobre embaixo do avião, né, a escotilha ali, ele Debaixo do avião, a pérola, né? A pérola, que ele vê que na verdade é um teste de rato, né? Que é um exame de rato, que é a pérola, o vídeo de instrução da pérola diz, que você vai ficar vendo os bobões digitar a cada 108 minutos os números. Aí ele perde completamente a fé. Na real foi aí que ele ficou louco, né? Ele perdeu a fé e ficou meio louco. E aí chamou o Desmond e falou, não, vamos parar de apertar e vamos ver que porra que vai dar. Só que nisso o Echo tava loucão também e falou, não, eu quero continuar apertando. Uhum. Então o Loki e o Desmond, eles se reuniram, trancaram o Echo do lado de fora e falaram, não, agora vamos parar de apertar. O Desmond, ele só foi correr para apertar o botão quando ele viu os relatórios e mostrou lá que pelos relatórios o avião do Loki, o 815, teria caído porque não tinham apertado na hora certa. Aí nisso ele saiu correndo para destruir o computador e o Loki falou, não, agora vamos ver o que vai dar. E quebrou o computador. Antes da escotilha explodir e o Echo apareceu, o Loki até fala, eu errei.
verdade, quando o Echo consegue abrir a porta, né, que ele explode tudo lá, e olha o Loki olha pro Echo e fala, eu estava errado. Aí, na terceira temporada foi o John bizarro de novo, né? Porque eles resolveram explodir tudo que tinha na frente, né? Não, mas começa com aquela explosão na escotilha, você não sabe o que aconteceu com aquela desgraça. Não, isso é um mistério, né, meu? Porque ele volta sem falar, o outro volta pelado. Cada um foi de um jeito. O Desmond foi a calça não, né? O que a gente presume que tem alguma coisa a ver, eu presumo, pela minha teoria, que tem alguma coisa a ver com a roda, né? Então ele sofreu um deslocamento, por isso que eles não foram afetados, não sofreram danos físicos, né? O que mais sofreu um dano físico ali foi o Desmond, que ficou peladão. Mas pode ser aquele síndrome do Exterminador do Futuro, né? Só material orgânico atravessa a máquina do tempo. Não, mas o Loki ter ficado mudo não tem uma explicação meio lógica, né? Cara, não tem explicação. Mas é que tá, eu acho que a ilha meio que quando quer sacaneia o Loki, tipo assim, tu errou, tu vai pagar de alguma maneira, que nem aquela hora do avião que ele chega e fica na segunda temporada, ou na primeira, que o Boomer morre, que o Boomerang morre lá, o irmão da Shannon morre, esse desgraçado que eu não sei falar o nome direito dele. Riram de mim, não sabe falar também, né, ô cara? Que acontece, ele era o Loki que ia subir no avião, mas só que quando ele chega perto do avião, o que acontece? Ele fica ele não consegue andar, ele fica aleijado. Uhum. Aí ele chega e fala assim, não, eu vou subir lá. Aí o cara fala, não, toma cuidado, não sei o que. Aí, pum, nessa daí. Aí depois a gente vai ele fica mudo. Aí depois, lá quando ele toma o tiro, ele fica paralisado de novo, né? Então, você tem toda vez que ele comete algum erro ou alguma coisa aí que é tipo dar você precisa de mim, seu safado, entendeu? A ilha tira alguma coisa dele. Nessa hora eu acho que tirou a fala, tirou a voz dele. O mais engraçado é que até então, cara, essa terceira temporada começou essa história de morrer e ressuscitar e dar reboot, né? Que até então quem morria em Lost ficava morto, né? Podia aparecer um fantasminha camarada, mas só isso. O Bakunin chega e começa a dar reboot toda hora, né? Você pensa que o cara vai morrer, filme de terror, né? Sexta-feira 13. O cara tá sempre lá retornando pra dar o último susto. Ah, mas e depois, cara, eu não sei, cara, o Loki explodindo aquele submarino também depois, eu acho isso muito estranho, cara. Não, mas aí foi o mind game do Ben. Porque como ele fala que se sair da ilha vão acabar voltando e vão pegar todo mundo e vão tirar da ilha, ele chega e destrói, porque ele não quer sair da ilha. Cara, eu teria medo se eu chegasse, tivesse paraplégico num lugar, caísse numa ilha deserta, voltasse a andar, eu não ia querer sair daquele lugar, nem que a vaca tossisse, entendeu? Podia ter Lostzilla, podia ter tudo, cara, mas você tá andando com suas próprias pernas, né? Literalmente, tá numa cadeira de roda, entendeu? Então ele quer ficar lá porque, primeiro, ele se machuca, leva tiro, faz isso, aquilo, outro, cura em 3 dias, né? Uhum. Não fica doente nunca. Sabe quando vai chover e quando não vai chover. Então, pô, ele tá no ambiente dele, entendeu? Se tivesse internet Wi-Fi lá, pronto, acabava os problemas. Até eu não mudava pra lá. Ah, mas não sei, pode ser que tenha algum motivo maior que a gente também não sabe ainda, né? Pode existir um motivo maior, né? Como assim? Qual motivo maior você acha que poderia ter? Não, dessa parada, por exemplo, se ele for meio bizarro, ele tava já fazendo um esquema pra ninguém sair mais mesmo, entendeu? Porque com certeza o antagonista não queria que ninguém entrasse e saísse da ilha. Não, cara, é aquela história do time que tá ganhando não se mexe, ele tem medo de se sair, acabar algum jeito, acabar o encanto, acabar alguma coisa, entendeu? Acho que a mentalidade dele é esse. Ou se sair, revelar para o mundo inteiro que aquela ilha é mágica. Pode ser. Então, vai começar a ter excursão da Disney pra lá, entendeu? Vão construir a Terra Mágica, a Terra Encantada lá da Xuxa. Então, sei lá, eu acho que o medo dele tá mais pra esse lado do que pra um lado de chegar e, eu vou onar, eu vou esconder, eu vou fazer isso. Ele tá com medo de chegar e de alguma maneira, ele perdeu o que ele conseguiu ter, entendeu? Porque a ilha é um mistério e ele tá dentro do mistério, entendeu? Então ele chega e, pô, tô andando, todo mundo aqui na ilha, se machucar, o cara... algumas pessoas chegam a ter poder de recuperação Wolverine, entendeu? Só cortando a cabeça fora pro cara morrer. Então, pô, tô lá e tô bem. Mas sabe por que eu acho dessa questão da manipulação do antagonista? Porque aí é o seguinte, vai seguindo a série, aí tem aquela parada do Ben que fala que ele tinha que matar o pai dele, aquela babaquice, né?
Aí tal, aí ele faz o esquema com o Sawyer James Ford, né? Que na verdade seria o Sawyer falso, mas que pra nós é o Sawyer mesmo, né? Isso. Mas assim, pra ele matar o Anthony Cooper, aí mata ele e tal. Aí o Ben tenta matar o Locke, certo? Certo. Porque não, na verdade é o seguinte, vamos voltar mais um pouco. O Locke fala que quer ver o Jacob de qualquer jeito. Aí o Ben fala, beleza, vamos ver o Jacob. Ben dando um miguezão porque não sabia nem quem que era o cara, né? Depois a gente descobre isso aí, né? Não, primeiro ele fala assim, tá, você quer ver o Jacob? Só que você tem que matar teu pai antes. Ah, é verdade, perdão. Não falei isso, né? Por isso que ele falou de matar o pai dele, né? Aí o Ben, ele chega e não consegue matar o pai. Aí o que ele faz? Ele tinha, o Richard tinha dado o histórico do Sawyer original. Que o Ben provavelmente não sabia, porque o Ben, no mind game dele, falou assim, o Locke nunca vai matar o pai dele mesmo, então eu não vou ter que mostrar o Jacob, porque eu não sei quem que é. Até porque, no meio desse mind game dele, até pra desestruturar. Ih, fudeu. Desestruturar. É isso aí. Até pra humilhar o Locke diante dos outros, ele até falou, esse cara não é que a gente pensava que ele era. Quando o Locke não conseguiu matar o pai dele. E aí o Locke saiu, no outro dia de manhã o Richard chegou e entregou o arquivo do Sawyer pra ele. Até no começo o Locke não entendeu o porquê disso, né? E aí o Richard falou, não, lê isso aí e tal. Aí depois que ele leu o arquivo e foi chamar o Sawyer pra matar o pai dele. Mas aí que eu vejo outra parada, velho. Eu acho que o Richard já tava tão encanado com o Ben, que o Ben tá tão maluco, velho. Eu vou desmascarar esse cara com esse tal de Locke aí, fi. Eu vou dar uma sacaneada no Ben, vamos ver o que vai acontecer, com certeza, viu? Ou se não, cara, você conhece o cara há, sei lá, 50 anos atrás, entendeu? O cara chega e fala, eu vim do futuro. Porra, você chega e conhece depois o cara não te conhece, entendeu? Você fala assim, opa, tem alguma coisa aqui estranha. O cara falou que você é o líder dos outros, então o cara já tava preparando a base dele, ou seja, vou ficar amiguinho do chefão. Aí o Locke finalmente mostra o pai morto e o Ben tem que levar ele lá. Então o Ben faz uma conversinha à toa, né? Leva ele lá numa cabana que ele finge ser do Jacob. Só que o John realmente ouve alguém falando se é Jacob, se é o antagonista, mas ele ouve provavelmente algum dos dois, né? Provavelmente É que na verdade o Ben fez toda uma encenação antes, né? Falando sozinho com a cadeira. E aí o Locke chama, tu tá louco, não sei o que, eu vou sair daqui. E quando ele tava indo embora, ele ouviu a voz, me ajude. Aí ele, mas acho que, por favor? Pelo menos consenso nosso aqui que, né, Bárbara? Pelo menos é ou o antagonista ou o Jacob, né? Não, com certeza, foi um deles. Agora, aí que aconteceu? O Ben ficou pé da vida, né? Porque o Ben sacou que alguém falou com ele, né? E o Ben achando que é o Jacob, provavelmente, né? Na cabeça do Ben era o Jacob. Isso, era o Jacob. Aí o Ben fala, filha da mãe desse cara, meu, o que ele tem de especial que eu não tenho? Então, ele leva ele na cova da galera da Dharma, explica aquela parada, né? Que depois a gente descobre que eles mataram todo mundo da Dharma, os outros, os hostis lá. E aí ele, quando mostra isso, ele dá um bumba meu boi no Locke, né? E ele até pergunta, quando o Locke tava deitado lá já, com um tiro no meio da barriga, deitado lá no meio da cova, e o que ele falou pra ti? E aí até o Locke fala, me ajude. Aí ele, não, o que ele falou pra ti? Aí ele falou, me ajude. E aí o Ben meio que fica puto e fala, então quero ver ele te ajudar agora. Aí pegou e saiu. Por que eu acho que o antagonista sempre influencia? Porque, beleza, aparece o Walt. Quem que é o Walt? O Walt é a manifestação da ilha, não é o Walt de verdade. Exatamente, manifestação da ilha. Boa ou ruim? Boa, até porque impediu o Locke de se matar, porque ele ia se matar. Ele pegou a arma e tava mirando na cabeça já, chorando, queria se matar. E aí apareceu o Walt. Mas, se o Esaú, né, queria mesmo usar Locke depois, então o que se dá pra pensar é que ele não poderia deixar que Locke morresse, né, antes do tempo. Exatamente, Bárbara. Esse é o meu ponto. Mas olha só, vocês estão levando para um lado que o Jacob foi completamente enganado, mas o Jacob pode estar enganando. Você lembra que, por exemplo, o Sawyer tem muito disso. Muitos golpes dele, ele dá o golpe fingindo que está sendo enganado. Não, sim, com certeza o Jacob sabe da parada maior, mas assim, eu acho que essa manipulação do Locke não morrer, de tal, de ele ser especial e tudo mais, pra mim é uma manipulação total do antagonista. Então pra mim o Walt é uma manifestação do antagonista, que nem a Alex, entendeu? Não, ou senão ele sabe que o que acontece? Ele sabe que o Locke é uma pessoa importante, por isso que ele salva ele no primeiro momento de morrer depois de cair do edifício. Salva ele num segundo momento se transvestindo de Alt pra tirar ele do buraco e falar levanta e anda. Só abrindo parênteses no Walt também, e faz com que ele mate a Naomi pra que o antagonista não
permita que o pessoal do cargueiro chegue porque vai atrapalhar o plano dele. Pode continuar. Você tem ali o bem e o mal, né? Vamos dizer assim, que se o Jacob for o bem nunca quer que pessoas morram, entendeu? Pessoas morram sem sentido. E ali pessoas morreram sem sentido. A Alex morreu ali de forma besta, né? Foi bom. Aquela morte da mãe da Alex, a Rousseau, né? E o namorado dela foi sem sentido nenhum, né, cara? Todo mundo levou um susto ali. Uhum. Porque não é aquela coisa de morte preparada, você tá vindo, tá preparando, ele, lógico, costuma preparar muito a morte da pessoa, né? Então centraliza, foca, e você chega e sente a morte da pessoa num capítulo específico. Não, a Rousseau e o namorado morreu entendeu? De bala perdida, vamos dizer assim, morreu por nada. E a Alex chega e fala, sou filho do bem. Aí chega, vai pra Lost Villa lá. Na Lost Villa, chega, não, eu vou matar sua filha. Você acha que vai ser aquela história de, tipo, dois caras com a mão na cabeça do outro, né? Quem vai atirar primeiro? E, na verdade, um atira. Ou seja, ele mata a Alex numa frieza absurda. Essa que é a grande questão, né? Porque eu vejo que nem a Bárbara nessa parada e vejo esse plano maior do antagonista, só que ao mesmo tempo é o que você falou, entendeu? Eu vejo um plano ainda maior do Jacob. Entendeu? Até os próprios produtores de Lost já falaram que, quem sabe, se ninguém tem certeza que o Jacob morreu, quem sabe a essência dele não possa ser tocado pelo fogo. A gente não sabe o que o Jacob realmente é. Com certeza. A gente não entendeu ainda, no meu ponto de vista, eu sei que tem mais de um sistema de segurança na ilha, mais de uma fumaça. Até o Pepe chegou e falou isso no último aí, né? Mas a gente não sabe ainda como funciona, porque pra mim são pelo menos 2, cara. Eu tô apostando no terceiro. Aquela minha teoria do Superman de vai e volta, né? Não tem necessidade daquilo. E até eu tinha errado lá, falar que o Cerberus era 2 cabeças, na verdade são 3, né? Então, pra mim pode ser o Jacob, o Loki pode ter visto o Jacob. Por isso que ele fala que ele olhou nos olhos da ilha e achou uma coisa linda, porque é uma fumaça preta, cara, te envolve e fica piscando luz. Não é no mínimo bizarro, entendeu? O cara vai falar que o negócio é bonito, não tem como falar. Mas, por exemplo, eu assemelho a história, vamos dizer assim, do Jacob, tipo a de Jesus Cristo, por exemplo, entendeu? A do Jacob e de Jesus Cristo, em que sentido? No sentido na questão do, por exemplo, vamos dizer que o diabo seja o antagonista, tá? Uhum. O diabo achando que matou Jesus Cristo tinha vencido, com todo o plano que ele fez, papapá. Só que a ideia de Jesus sabia que ele não tinha perdido, entendeu? Jesus vai, ressuscita e o diabo perde, vamos dizer. Na mesma ideia do Lost, entendeu? Então, tipo, o antagonista achando que matou Jacob venceu, como a gente não sabe as propriedades de Jacob, entendeu? O Jacob pode ter vencido por causa disso, por exemplo. Você acha que o diabo chegou e tentou vencer Deus matando ele, ou você acha que ele, na verdade, a tentativa dele foi no deserto, que ele tentou corromper Deus? Acho que ali a morte estava óbvia por outros motivos, não teve influência, teve sim um livre-arbítrio ali na morte de Jesus. Mas para mim o mind game grande da Bíblia é no deserto, que ele tenta corromper, porque a única maneira de vencer Deus seria corrompendo Jesus. Sim, não, mas peraí. Mas no Lost, quem matou Jacob, na mesma história de Jesus, não foi o antagonista, foi o livre-arbítrio do bem. Sim, foi o livre-arbítrio do bem. Manipulado pelo negócio. Então, só que a gente não sabe o que isso vai gerar, entendeu? Então, e olha só, a parada que você falou da tentação do deserto pode se assemelhar no começo do último episódio da 5ª temporada, quando o antagonista chega pro Jacob e fala assim, você tá querendo provar que eu tô errado. Aí ele fala, você está errado. Ou seja, o antagonista não conseguiu manipular o Jacob a ponto de falar que ele tava errado. Que ele tava certo, tipo, não, verdade, ô Esaú, você tá certo, entendeu? Uhum. É viajada a parada, entendeu? Mas eu não acredito que o Loki tá morto. Eu acho que o Loki vai dar um outro reboot. É meio louco essa parada. Agora é o seguinte, pelo menos no segundo programa nosso aqui, foi o que a galera falou, e eu queria também saber a opinião da galera do Baú Pirata aí, né? Disso aí. Eu não sei nem se a Bárbara também comentou sobre isso aí, mas assim, da questão da final de Lost ser religioso, né? E a opinião em senso comum foi que a gente espera que a resposta realmente esteja na ciência, que o monstro aí de, 2, 3 cabeças e tal, seja tipo alguma coisa explicada pela ciência e não pela religião, do Deus, da fumaça e tal, né? E eu queria saber de vocês também o que vocês pensam sobre isso aí. Realmente, eu espero que também seja pela ciência, cara, porque eu posso falar assim, eu sou meio ateu, não acredito em coisas, eu sou bem assim, eu acredito no que eu vejo, não no que falo. Então, tudo que é meio na parte da religiosidade. O Júnior é gago, o Júnior fala episódio, não sei o que, vai, velho, vai. Mas então, tudo que foge, assim, mais pra essa área, eu já fico um pé um pouco atrás.
E como Lost é um negócio que eu sou muito viciado, eu acho que eu ficaria muito decepcionado se puxassem por esse lado. Porque pra puxar pra esse lado é porque eles não encontram uma explicação plausível, sabe? Eu também acho que não vai dar pé, não pode se misturar tanto assim você dar um filme religioso, até porque Lost, ele não segue uma única linha religiosa. Entendeu? A gente tem que ver que Lost tem elementos de pelo menos aí 8 religiões, né? Budismo, hinduísmo, catolicismo, judaísmo, islamismo, xatoísmo, um monte de coisa. Quando você falou catolicismo, a gente já amplia muito mais pro cristianismo, né? Mas cara, você chega e pega isso e costurar tudo isso numa coisa, não vai colar, porque tem religião que acredita que a pessoa vai reencarnar, tem outra que acredita que está esperando as almas estão no jardim da vida e que quando a última alma cair do céu vai vir um apocalipse. Então eu acho que juntar tudo isso que eles fizeram e para dar um final coeso, religioso, não vai prestar, vai ser uma cagada. Eu também concordo, cara. Exatamente. E Bárbara, você também torce para que o Monstro da Fumaça, como o Vinícius Cavini disse, seja nanotecnologia? Eu acho que tem que ser, né? Não adianta ficar como o Júnior falou aí. Vai se contradizer em alguns pontos. Eu acho que deve mesmo continuar seguindo essa linha mais científica e com certeza, de vez em quando, como acontece, um pouquinho de uma parte religiosa para pensar um pouco, porque eu acho que é justamente essas pitadinhas aí que levam a cabeça da gente a explodir de vez em quando. Eu espero que o final da Ilha de Lost seja a Ilha de Lost seja um disco voador ou seja a cidade perdida de Atlântida. Tô falando sério. Porque na verdade você imagina só, o disco voador tá ali boiando há tanto tempo na água que criou vegetação em cima. Nossa, meu Deus. Eu acharia do caramba. O disco voador levantando e voando. Aquele que eles vão pra debaixo d'água e encontram um monstrinho, um fuzinho lá, depois sai voando. Deus, não sei das quantas, vai baixar lá e vai literar tudo. Cara, não. E o duro é que, assim, falar de religião, querendo ou não, gente, é subjetivo, né? Aí é um final muito whatever, né? Tipo, legal, é isso, ponto, né? Mas eu gosto mais da teoria do Atlantis. Acho mais legal. Mas se você pega, tem muita gente que chega e liga a cultura atlântica, a ilha de Atlântida, a uma tribo de alienígenas. Tanto que até Stargate usou essa história, entendeu? Botando a Atlântida como os extraterrestres que vieram para a Terra e criaram os portais. Entendeu? Então, você tem muito isso misturado. Se ligar para Atlantis, vai ligar para... Ouve o que eu tô te dizendo. Vai ligar para Alien. E só mais uma informação meio maluca da questão da ilha, né? Saiu um promo, não sei se vocês viram. Alguém viu o promo russo? Não. Saiu um promo da Rússia. Tudo bem, vai. Não é da ABC. Não é da ABC. Mas, não sei, né? É estranho, porque alguém criou ali com base de alguma coisa, né? O promo da Rússia da 5ª temporada, que vai começar agora lá, é o seguinte. Mostra uma imagem do céu, vai vindo, vai descendo na Terra. Mostra a ilha de cima, bem de cima. E aí, vum, pra dentro da ilha, mostra explosões e tal, né? Cara, quando mostra a ilha de longe, é perfeito o desenho de uma tartaruga. Mas isso já é há muito tempo, né, cara? Até aquele mapa lá feito por fãs é uma tartaruga. Não, mas, cara, esse aí tem até o rabinho. É o rabinho? O rabinho seria a ilha avulsa. Cara, não... Pelo amor de Deus, vocês acham que os caras estão dentro de um aquário com uma tartaruga? Então, é uma teoria muito, muito forte de Lost que a ilha seria uma tartaruga gigante, né? Cara, mas fala sério, né? Não rola. Eu acho que eu prefiro o disco voador. Eu também, eu tô falando, meu final vai ser demais, cara. Se for o disco voador, se for a cidade perdida de Atlântida, entendeu? Porque é que eu sempre falo, você tem uma tecnologia tão avançada, ela pode parecer para quem não é avançado uma mágica, entendeu? Então isso acontece em Lost. Então, ou é uma coisa muito avançada, uma tecnologia mais avançada que nossos padrões conseguem entender que as coisas acontecem, embora pareça, por exemplo, rodar a manivela, parece uma coisa arcaica, mas pode ser uma tecnologia avançada que a interface dele era rodar a porra da válvula, da manivela lá, que nem você tem no navio uma pegada de manivela para o navio soltar vapor ou queimar o óleo diesel para poder movimentar o motor. Então, fica muito mais sentido você jogar para um lado desse, ou é
lógico, ou é um UFO, alguma coisa do tipo, do que você jogar pro final religioso. É lógico que sai um pouco do nosso assunto essa parada, mas assim, só pra fechar isso aí uma coisa, na minha opinião, pra mim o segundo pior final de Lost seria a religião, mas tem um final pra mim que é pior que isso. Qual? Hurley ou Jack acordando e falando, ai, que sonho esquisito que eu tive. Gente, o último quadro aqui de hoje pra gente fechar, teoria maluca. E hoje nós vamos às teorias malucas de Loki. Então cada um aqui pode falar uma teoria maluca que você acha que é verdade ou que você já descobriu que é fake, mas que um dia você teve, entendeu? Cara, eu tive uma teoria maluca nessa... Perdi uma aposta com essa história da cabana de Jacob. Que o Hurley vê. E vê um quadro. Que é o que depois se descobre que é um quadro com um cachorro. Uhum. Né? Ali eu tinha visto antes que era como se fosse o Loki saindo de dentro do buraco, entendeu? Com alguma coisa atrás dele. Eu tinha feito até um desenho lá no Norte do Brasil, se procurarem lá, vão achar que eu fiz desenho, mostrei o contorno do Loki. Eu consegui ver tudo, cara. Quando eu tinha postado, não é o Loki, eu postei com um colega meu que vê. O cara falou, não, aquilo lá é um cachorro, cara, é São Bernardo, não sei o que, aquilo outro. Não, aquilo lá é o Loki saindo do buraco, que na verdade já tem uma previsão. Eu acertei, olha só, eu acertei que o Loki ia sair do buraco, eu acertei que ia ter viagem do tempo, antes de mesmo ter isso, mas eu errei completamente que era o Loki, né? Porque não era um cachorro desgraçado lá do diretor lá do negócio, que faz parte lá do elenco, lá que ele arrasta o cachorro pra tudo que ela. O pessoal tinha pintado e botado no quadro. Essa aí foi minha teoria que eu me arrependo até hoje de ter postado. Ô, Júnior, só vai ter lógica aí se o final de Lost for o que eu falei do Vincent falando, aí o Vincent é o Loki. Aí tem lógica. É. Vai, Voli, teoria maluca de Loki. Cara, a minha única teoria maluca sobre Loki, que eu até acho que não tem muito fundamento, é que eu acho que o Loki é o Highlander, na verdade. Ele só morre de cortar o pescoço, porque ele já caiu de um prédio de 8 andares, já tomou tiro, já foi enforcado e continua vivo, cara. Ele só pode ser o Highlander, cara. Não, enforcado ele não tá vivo, né? Teoricamente ele tá morto. Não, pra mim ele tá vivo. Pra mim também, mas aí vamos ver como é que vai ser explicado isso. Elô, vamos ver o que vai rolar isso. Essa é a minha única teoria maluca sobre ele. Nunca parei pra fazer essa teoria maluca sobre ele. A gente não chegou a comentar, cara, o nome do Loki, que é Jonathan, não é John, né? John é apelido, John é Nick. É. Ah, não, mas isso aí todo mundo sabe, tia. Não, nem todo mundo sabe, porque na verdade muita gente acha que é João, né? Alguma coisa assim, que é nome bíblicos, não sei o que. Na verdade, pensa que é João. Mas João em inglês é John. Não, é John, mas Jonathan não tá ligado com João. A origem dele é de Nathaniel, não é de João. É. Mas Jonathan também é nome bíblico, né? Isso. Bem, é o escolhido, o presente de Deus. É, então, tem mais a ver ainda, né? É, com certeza. Eu prefiro o Jeremy Bentham. E você, Bárbara, qual a teoria maluca de Loki? Eu desde o início que eu achava que ele era o evil da história. Eu tinha muito medo dele no início, assim, olhava pra cara dele e ficava, meu Deus, esse louco. Mas aí, assim, cada dia a gente vê, uma hora Ben é do bem, outra hora é do mal, aí outra pessoa é do bem, depois já mudou. Nunca é uma coisa constante, né? Essa coisa de bem e mal em Lost. A única coisa constante na ilha são os números e algumas pessoas. E aí uma pessoa no passado e no presente, né? Minha teoria maluca de Loki acho que tá mais do que óbvio aqui, que eu... Não que eu acho que isso é certeza absoluta, pode realmente não ser mesmo, mas é que Loki desde o começo já estava sendo intimamente mesmo influenciado pelo antagonista, já fazendo parte dele. Mas aí, mais um aninho a gente descobre isso aí. Cara, se for isso, vai ser uma decepção pra mim, sinceramente. Isso aí, essa teoria é muito doida. Então, eu queria agradecer o Júnior, o Vôlei, o Jabu que esteve aí no começo. Muito obrigado pra vocês, galera do Baú Pirata. Façam o jabás do podcast de vocês e tenham uma boa noite, garotinhos. Então acessem lá o baupirata.com, www.baupirata.com, o link vai estar aí com vocês. Ouçam o nosso especial lá do último episódio da 5ª temporada, que tá do caramba, não só porque a ideia foi minha, mas a ideia foi muito legal de fazer. Acompanhe nosso podcast também lá e dá uma conferida no blog também. Ô Bárbara, e com o Júnior aqui, fala a verdade, a gente ficou quase mudo aqui, né? Porque o cara, pelo amor de Deus, uma enciclopédia... Não é, né?
Eu acho que eu reatei meu namoro depois dessa participação dele. Pelo amor de Deus, rapaz. Tome aqui. Ah, e lembrando também que tem lá o Podmania. Podmania, o nosso amigo aí, Samuel Varela, que comenta no Dotcast, comenta aqui no Estação Podcast na Iniciativa Dharma. E lá no Pode Escrever também, no podcast. Também, no Pode Escrever também. Quer dizer, o cara tá em todas aí, também tá lá. Tem uma surpresa no Papo Pirata. Acompanhe lá o Papo Pirata dessa semana. Tem uma promoção especialíssima e tem uma participação super especial também. Legal. Vôlei, vai falar alguma coisa ou o Júlio já falou tudo? Não, eu ia falar que a gente também não tem só o podcast, né? Que a gente sempre atualiza o nosso site com notícias, com colunas diárias. Verdade. E que o pessoal podia dar uma passada lá também, que o nosso site não é só podcast, são várias colunas. O Vôlei agradece comentar, fazendo comentários na coluna dele, porque ele fica muito deprimido, ninguém liga pra ele. Bom, o pirata não é só um rostinho bonito, né? Tem um corpinho esbelto. Beleza, gente. Bom, lembrando que a gente não falou tudo, né? Tudo de John Locke. A gente não falou das viagens no tempo, mas isso é uma parada muito louca. Deixa lá um pouquinho mais pra frente pra gente discutir isso aí. Quando a gente chegar nessa maratona que a gente tá fazendo. Então, gente, nos próximos episódios, no 4, a gente vai tentar um mix disso aí, entendeu? A gente vai continuar a sequência da primeira temporada e ao mesmo tempo falar de algum personagem, entendeu? Então a gente vai seguir mais ou menos o que a gente fez no 2 e no 3, somando os dois num capítulo só com 2 quadros, entendeu? E no 5, então, não se esqueça, Jabur e a galera aqui, eu, Bárbara, se Deus quiser, Esquias também, no episódio simultâneo de Lost, que você confere aí daqui 2 semanas. Então, fique ligado e entre no meu Twitter falando qual que é o episódio que você quer de Lost nesse simultâneo e corra porque você tem aí 1 semana pra fazer isso. Votação massiva na Kombi. Só não pode esquecer que não vale votar em episódio da Kate, tá? Então, isso aí não pode mesmo não. Droga é ilícita. Eu concordo. Não, a não ser que não seja só da Kate, né? Não, cara, a Kate participou, é episódio dela junto com alguém, é uma porcaria de qualquer jeito. Episódios que tem alguma, assim, vai ter alguma respostinha, dá alguma teoria, hein, gente? A tatuagem de Jack não nos interessa. Depende, vai ter gente que vai gostar da tatuagem do Jack. Eu ia gostar muito. Essa Bárbara hoje já falou do Jack, falou do outro lá, o Boone. Até do meu ex eu falei, rapaz. Aliás, o nome do Boone, que bom. O Bully. Do Bully. Do Bully. O irmão da Shannon, pronto. O café no Bully. Adinho! Beleza, gente, é isso aí, valeu. Valeu, tchau, comentem. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.